Agora a gente tem uma relação aqui na nossa base de dados de e-mail e senha e a gente já pode fazer o login, que é uma requisição que o usuário manda com o e-mail e a senha. E se essa requisição for validada com sucesso, a gente responde para ele um token para ele poder acessar as rotas que exigem autenticação. Então ele vai mandar esse e-mail e senha numa rota chamada login e esse método ele vai se chamar login também e vai receber aqui do serviços, né? O nosso use case, user login, use case e do body da requisição uma request user login JSON, que eu vou chamar de request. Esse use case vai ter um método chamado execute, que se tiver tudo aqui, ele vai responder o nosso response user login JSON. O que seria o request? Vai ser muito parecido com o request de register, certo? Criar aqui o nosso request. Vai ser igual esse aqui, porém só com e-mail e senha. Vai mandar e-mail e senha pra gente aqui. E o nosso response vai ser idêntico ao response register. Aqui, para ele não dar esse warning falando que isso aqui pode ser null, a gente fala que a gente está ciente disso. Falta o ponto e vírgula. E user login JSON. Ok. Então esse vai ser o que ele vai enviar, o usuário vai enviar e a gente vai responder. Vai enviar e-mail e a gente vai responder o nome, e-mail e um token para ele acessar as outras rotas. Se tiver tudo ok, já está aqui. E o nosso use case aqui tem que botar um await, pois esse método aqui vai ser assíncrono. Nosso use case a gente pode fazer lá no Project Application. Vamos criar uma pasta. Como a gente criou para register, vai ter uma pasta de login. Ele vai ter um método assíncrono, assim que vai devolver o nosso response user login JSON. Vai chamar execute e vai pegar a request que a gente criou lá. A primeira coisa vai ser validar, né, a request, se o e-mail e a senha dela estão corretos. Depois a gente vai buscar o usuário na nossa base de dados, ou seja, no nosso users repository. Users repository. Assincronamente nós vamos criar um e-mail chamado getBy e-mail, getBy e-mail, passando request.email. E depois a gente vai criar um método verify user and password, que vai verificar se o usuário existe e se a senha dele está correta. Estando tudo ok, a gente já pode preparar o token para ser devolvido. iToken repository e também o refresh token. Passando o usuário que já está validado e o refresh token não precisa. De posse desses dois, eu posso retornar nosso usuário, porém mapeando ele para essa classe aqui, né, de resposta. O que seria o validate? Ele pede para que eu transforme esse método aqui em estático, já que não vai precisar instanciá-lo. Eu vou receber aqui além do... não, isso aqui está certo mesmo. Vou ter um resultado aqui da validação. Eu vou criar uma classe chamada user login fluent validation.
e chamar o método validate dela passando a nossa request. Criar essa classe aqui, que vai herdar de abstract validator, e vamos validar o login. No construtor dela, a validação vai ser igual que a gente fez na hora de registrar aqui, ó. Porém, sem o nome e sem os roles. Sem o nome aqui e sem esse role aqui. O restante vai ser idêntico. E se essa validação for falsa, a gente joga o throw, nosso novo validation exception, pegando os erros aqui para lista. E esse get by email vai ser o que? Vai ser um método que vai devolver um usuário ou um nulo, por isso que tem essa interrogação aqui. Get by email. E-mail, a gente vai procurar o usuário por e-mail. E podemos responder também quest no tracking. Exatamente igual essa aqui, mas aqui vai ser first or default assim, ou seja, pega o primeiro que satisfaça essa condição, ou então retorna um nulo. Se eu retornar nulo, eu vou verificar aqui, ó, nesse método aqui. Vou chamar de user e vou receber também um request password, que é o password que o usuário digitou aqui. Receber ele aqui. Se o usuário for nulo, eu vou jogar uma exceção de login, uma exceção nova chamada, vou criar uma exceção chamada invade login exception. E se a senha estiver errada, ou seja, vou precisar também aqui do meu password encryption. E vou criar um método nele chamado verify password. Passando os passwords que eu quero verificar se esse password aqui está de acordo com o digitado na base de dados. Aqui, você pode ver que aqui, ó, primeiro é o texto que o usuário... Esse aqui é lá da biblioteca bcrypt. Primeiro vem um texto, depois vem o hash. Então, o segundo argumento desse método é o hash, ou seja, o password que está lá na base de dados, user.password. Se tiver errado aqui também vou devolver uma invalid login exception. Aqui eu vou falar que o e-mail não está registrado. E aqui eu vou falar password incorrect. Password wrong. Se isso aqui for falso, né? Se ele devolver falso nesse booleano. Se não, eu vou retornar o usuário. E aí esse usuário já vai estar pronto, vai ser um usuário válido, vai estar pronto para gerar o token e respondê-lo aqui na nossa resposta depois de mapeado. Criando aqui essas classes no nosso projeto de exceção. Invalid login exception. Vou pegar aqui. Aqui. Invalid, herded, validation, conflict aqui. Conflict exception. Eu queria uma exceção que só usa uma mensagem aqui. Só tem uma mensagem. Só que aqui o status code a gente vai colocar unauthorized. Então ele vai devolver unauthorized. E eu vou escrever a mensagem que eu escrevi aqui, vou jogar lá para o lot exception. O lot exception vai jogar para o system exception. O system exception, deixa eu ver se ele tem uma message aqui. Message, ele... Não tem. Então ele vai jogar, também vai jogar para o base dele, que é o exception. O exception.
é esse exception aqui. E aí esse cara aqui deve ter uma propriedade chamada message, que ele escreve a mensagem de erro que a gente joga nele aqui. Message. Essa message aqui, ó. Esse message aqui a gente vai escrever nele. Então, quando eu perguntar para esse cara qual que é a mensagem no get error message, ele vai qual a lista de mensagens, né? Vai criar uma lista com um item só, uma string só, que vai ser essa mensagem que eu escrevi aqui. E qual que vai ser a mensagem que a gente vai escrever aqui? Vai ser e-mail. Vamos registrar aqui essas mensagens no nosso resources, que vai ser e-mail aqui, ó, e-mail not registered, e também password wrong password. Aqui a gente vai falar esse e-mail não está cadastrado, e aqui a gente vai falar que a senha ou o e-mail estão incorretos. A gente sabe que é a senha, mas não vamos dar todas as pistas, né? Por questão de segurança. Estando esse método pronto, vai faltar só o mapeamento aqui. Fazer aqui a classe de mapeamento no login. User login mapper. Aqui o nome do método vai ser esse. Ele vai responder isso aqui, ó. Ou seja, public static. Responde isso aqui para mim. Se chama toResponse. Vai receber como argumento o chamador, que vai ser um user. Também o token, para a gente responder, e o refresh token. Aqui, para a gente usar o this, a classe tem que ser estática, né? Aqui a classe tem que ser estática. E ele vai ter que retornar como eu falei aqui, um response user return new response user login JSON. O nome vai ser o mesmo que o do usuário e o e-mail também. Ponto e-mail. E ele já fez aqui para mim. O response token também vai ser uma nova classe. Essa classe é aninhada dessa classe aqui. E a gente vai instanciar ela com o token, o refresh token que a gente está recebendo aqui. Então meu use case aqui está pronto e o controller aqui, ó. Também a gente pode testar, né? Eu esqueci também de fazer uma nova branch para essas mudanças aqui, ó. Quando eu for fazer check-in, eu vou fazer tudo na branch add user login. Se nós pudermos testá-lo agora, a gente vai ter uma nova rota aqui chamada user/login. Então, se a gente aqui vou registrar um novo e-mail string 2@.com, assim string 234, o rolo é 0. Que registrou esse usuário aqui. A gente pode fazer agora o login. Aqui, ó. Aí ele vai falar que o nosso use case não está registrado. Porque como a gente colocou um novo filtro lá de exceção, ele agora detecta, né, esse tipo de erro. Aqui, ó, mostrar de novo o filtro de exceção. Se for desenvolvimento, ele vai pegar os detalhes do erro aqui e vai jogar pra gente aqui. Então ele falou que a gente não colocou, quando ele for lá no controller pedir a classe, ele falou que não sabe que classe é essa, porque a gente não colocou aqui, não registrou no add-scope. Uma vez registrado, agora deve funcionar o nosso login. Ele respondeu nada aqui. Vamos ver lá o controller como é que tá. Controller, user controller. Eu não coloquei aqui, né? Tá bom. Agora ele vai responder.
novamente. Aí, fez o login com sucesso, respondeu o token que a gente queria. Se eu passar um e-mail que não existe aqui, ele vai falar: esse e-mail não está cadastrado. Agora eu vou passar o e-mail e uma senha errada aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A senha ou o e-mail estão incorretos. E as outras validações lá, que era do nosso user register, a gente já conhece, né? Que é o e-mail ou senha vazia, e-mail não pode ser nulo vazia, um e-mail que não é e-mail e uma senha curta demais, ele também já vai responder. Aqui com isso, podemos fazer um check-in. Add user login nessa nova branch.